Olá, olá, tudo bem? Olá, boa tarde, boa noite, dependendo do que vocês estiverem assistindo. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Peço para que vocês escrevam aqui se o áudio tá bom, se vocês estão conseguindo ouvir bem, a imagem tá boa. Vou chamar aqui o meu convidado, o Alexandre. A live. Oiê, Oi, Ale, tudo bem? tudo bem? E você aí? Tudo ótimo. Seja Do outro bem-vindo lado aqui, né, à nossa do conexão Atlântico. virtual. Obrigado, querida. É, Tá a me ouvindo bem ideia, aí? sim, estou ouvindo Vídeo. bem, vídeo tá Beleza, bom. A ideia é a gente maravilha. fazer um bate-papo descontraído mesmo, né? Bem do nosso perfil, como somos, para a gente Isso. apresentar um pouco para o público, né, o que são essas ferramentas que a gente trabalha, que as pessoas têm curiosidade, por vezes ainda tem algum receio, a gente explicar como que funciona, a gente vai se apresentar e fica livre aqui para comentários, perguntas do público. E no final a gente tem uma surpresa, né, para todo mundo Ó, que a gente sim. reservou. Então, peço Surpresa boa. para que você se apresente primeiro, depois eu falo, e na sequência você volta falando sobre o Body Talk, depois eu falo do Theta Healing. Tá bem? Beleza, claro. Então, vou aqui as minhas anotações para falar sobre mim, né? Tá ótimo. Tive que Então, estava pensando o seguinte, né? É legal a gente trazer esse. É um processo terapêutico, né? Você para escrever, para falar sobre a tua persona, que assim você fala assim, ó, vai analisando, e aí eu fiquei pensando quando que eu tive esse impulso de buscar um algo a mais, né? De o que está por trás disso que a gente vivencia, né? Na rodinha de rato, né? No dia a dia, ali no nosso cotidiano, né? Sim. E aí eu assim, bem, não tive nenhuma infância espetacular, não era nenhum gênio infantil, então não foi na infância, não foi na adolescência. Na adolescência eu acho que plantaram algumas sementes ali. E mas na faculdade, na época da faculdade de educação física, eu acho que eu acabei tendo uma virada de chave em algum momento a partir do lugar de sair de um lugar de adolescente e aí você começar, de repente, a cuidar de outras pessoas, né? Você tá ali cuidando da parte física, também emocional, né, das pessoas, porque afinal não são músculos e ossos, são seres humanos ali com quem você está lidando. E aí eu comecei a minha jornada na educação física, então começou um processo aí de investigação maior, né, em relação a mim e essa interação com o mundo, né, de um outro lugar ali, de um lugar que não era só amizade, né, e família. Só que essa vivência, esse lidar somente com as pessoas através de uma expressão do corpo, né, um olhar ali muito voltado para o físico, né? Eu sempre trabalhei muito na área de academia, com personal training, então tem muito aquela questão da estética também. As pessoas procuram muito ali, claro, também por questões de doenças crônicas e saúde e bem-estar, mas muito pela estética. E para mim ainda estava vazio, ainda tinha que ter um a mais, né? E aí eu comecei a fazer uma pós-graduação, onde que era ligada à administração, e administração e marketing esportivo, e a matéria que eu mais gostei era o quê? Gestão de pessoas, e a outra que era programação neurolinguística. E aí eu já falei, caramba, esse negócio é bacana. Aí eu comecei ali, então, um processo maior de autoquestionamento, né, de autoconhecimento, e também de autocuidado, né, essa coisa de criar empatia, de se colocar no lugar do próximo. E depois eu fui buscar a acupuntura, porque eu ainda queria saber um pouco mais, só que da parte energética. Aí eu falei, não, Sim. mas tem que ter alguma coisa além da parte psicológica e da parte física. Aí parei na acupuntura, estudei, me formei na acupuntura. Acabou que o yoga foi um caminho que se fez na minha vida. Também, num primeiro momento, eu tive o contato, não foi ainda
Foi um contato bem intenso, mas foi intermitente, né? Eu ficava, depois parava, por conta de horários e tudo mais, e ainda não tinha entendido o yoga, por exemplo, como um estilo de vida. Eu entendia como uma prática, né? E não ainda como um estilo de vida. E depois até a Paty, eu nem sei se a Paty está aí, ela falou que de repente estaria aí, a Paty Hung, a gente trabalhando junto, e ela me falou sobre o Reiki, e aí me incentivou a fazer uma formação em Reiki, e foi um outro degrau nesse trabalho aí de olhar para dentro, até pela condução do profissional que formava, né, as turmas. E nessa caminhada, eu acabei indo parar no Body Talk. Então, tinha uma amiga que trabalhava com Body Talk, ela já tinha me falado, ainda não tinha me interessado. Aí eu falei, vai ter um curso, que é o primeiro curso, é um curso de autocuidados com 5 técnicas do Body Talk e tal. Eu nunca nem tinha feito sessão. Falei, vou lá fazer, senti vontade. Aí fui fazer o curso. E foi assim, paixão à primeira vista, né? Porque fala sobre acupuntura, tem muita fundamentação, né? O Body Talk eu acho ele muito rico, depois eu vou poder entrar um pouquinho mais, né? Agora não é o momento ainda de falar, mas assim, tem uma parte filosófica, tem a parte de técnicas, tem todo uma base sólida em diversas outras culturas também, muita coisa que eu já acreditava, que eu já estudava, eu falei, caramba, deu liga, né? O negócio deu liga ali, ficou bom. E aí já trabalhando com Body Talk, isso foi em 2016, né, foi o meu primeiro contato, eu fiz a minha formação, venho fazendo cursos, tem vários cursos avançados, né, você vai fazendo, vai monitorando, então tenho continuado aí nesse estudo continuado dentro do Body Talk, e o yoga voltou para a minha vida, né, no momento que eu estava um pouco mais agitado, ansioso, e aí eu falei, cara, eu tenho que voltar a meditar, eu preciso dar uma pausa, porque minha mente está em looping. E no primeiro momento eu procurei a meditação mindfulness, né? E aí depois, já um pouco mais calmo, já tendo colocado um pouco mais de alguns pontos na minha vida, eu conheci uma profissional de yoga que assim realmente é uma grande mestra assim por aplicar na vida dela o que é o yoga. E aí para mim teve um outro sentido, né? O yoga, e aí eu fui buscar outros profissionais com quem eu estudo hoje também. E aí eu estudo sobre Yoga e Vedanta, que aí também é uma outra parte do meu trabalho, mas assim, tá tudo interligado, né? Porque o Vedanta é uma das bases do Body Talk, tá? E ele também, tá colado com o Yoga, tá? Não tem como separar. Então é um pouco da minha história, e cá estou hoje. E aí eu vou passar a bola para você, então, aí para você falar de você, da tua trajetória. Tá ótimo. Eu achei bem pertinente a forma com a qual você se apresentou, porque é esse estilo que eu adoto para minha vida. A gente tem que desmistificar aquela ideia de que terapeutas são pessoas de outro mundo, que não têm uma trajetória, que tem uma trajetória linear, que não passam por dificuldades, que não têm desafios na vida, que não sofrem. Né? Então eles acham que as pessoas sublimam, que você compra um terapeuta, é um pacotinho fechado num supermercado, né? É um boneco, é algo idealizado, e não somos. Somos profissionais, somos seres humanos, né? E que escolhemos determinadas ferramentas, determinados estilos de abordagem para melhor, né, desenvolver o nosso propósito, nossa missão de vida. E meu convite de trazer o Alê foi porque nos tornamos amigos através da Paty Hung, né, uma nutricionista, não vou nem simplificar nutricionista, né, um ser humano que nos conectou, que ela faz várias outras coisas também, que nos ajudou a fazer melhores escolhas na vida, e uma das melhores escolhas foi essa parceria que se estabeleceu entre a gente. Então, até quando as pessoas perguntam, um terapeuta se cuida? Sim, a gente se cuida sim, e a gente procura profissionais que a gente se identifique e que a gente tenha confiança. Então, hoje, o Alê é meu terapeuta e eu sou terapeuta dele. A gente troca sessões e vamos nos aperfeiçoando e nos cuidando.
E nessa trajetória toda, é importante dizer que nós não somos profissões, nós estamos desempenhando aquele papel, né? E o que me move, né, como ser humano é o desenvolvimento humano. É isso que me move, isso que me movimenta. Ao longo da minha trajetória, isso já apareceu muito cedo, mas até então eu não sabia que elementos, que profissões, ferramentas eu iria escolher, né? Me formei em psicologia. Ali foi um encontro mesmo de um preenchimento de coração do que me motiva, me dando consistência, me trazendo a ciência, me trazendo embasamento, né? Sou formada há 15 anos, nesses 15 anos eu conciliei a parte clínica com a parte de profissional de RH, então eu conheço os dois lados da história, tanto como você desenvolve para um lado de uma carreira, de uma profissão, como você desenvolve a saúde, desenvolve potenciais. E muito tempo eu vi que isso estava cindido, estava separado. Isso me incomodava, né? Porque enxergar o mundo separado. E nessa trajetória foram sincronicidades que foram acontecendo. Eu encontrei Jung, né, como referência do meu trabalho, me especializei na psicologia junguiana. E o principal sentido dessa psicologia é você ver o ser na sua totalidade, em todas as suas esferas, em todas as suas facetas. E nesse processo eu acabei descobrindo outras coisas que me tocavam, que faziam sentido, dentre elas os processos energéticos, né? E cá estou com o Theta Healing hoje como uma ferramenta, mas já estudei sobre alinhamento energético, terapia sistêmica integrativa, constelação familiar. Então, como eu digo, são ferramentas que vão compondo o nosso arsenal para lidar com o mundo, com a realidade e com o que eu escolhi, que é trabalhar com desenvolvimento humano. E hoje nosso papo vai falar sobre essas abordagens energéticas, né? Que por vezes as pessoas têm certo receio ou preconceito, mas a energia está em todos os lugares, é o que nos compõe, né? E a gente até brinca, né, nos bastidores dos terapeutas integrativos, que as pessoas falam, esse papo de energia não funciona. Fala, então tá, como é que a luz da sua casa está funcionando? Né? Não é porque a gente não vê que não existe, né? Não é porque a gente não domina aquele conhecimento que ele não é sério, que ele não faça sentido. E é importante a gente destacar que nós não somos só o intelecto, só o mental. Então, por vezes, o que a gente vai conversar aqui é de uma esfera do sentir, uma esfera de outra expressão. E é esse papo que a gente vai ter aqui. A gente vai passar uma pequena visão do que é o Body Talk, do que é o Theta Healing, umas similaridades entre eles, aplicabilidades, e no final a gente tem uma surpresa. Então fiquem com a gente até o final. E se possível, vão encaminhando aqui a live, aperta no aviãozinho, chama os amigos para participarem também, que vai ser bem bacana. Passo para a Lê agora para explicar um pouco do Body Talk para a gente. Beleza. Então, ó, eu quero convidar todos vocês, para não ficar um monólogo também, que se alguém tiver alguma dúvida, vai escrevendo aí para a gente, tá? E aí a gente vai respondendo aqui, pode ser dinâmico, não precisa esperar até o final da live para... Não, vamos deixar uma coisa orgânica aqui, funcionando bem... Isso. Bem bate-papo, meio falando, mesa redonda. Vou lendo aqui os comentários e vice-versa, tá? Então, se eu ficar olhando para baixo, é que eu estou lendo o que vocês estão escrevendo. Vai lá, beleza. Lê. Então, assim, vou aproveitar até o gancho aí da Sully, né? Ela falando sobre energia. E, assim, o Body Talk, ele é um sistema de saúde, tá? Ele não é uma técnica, ele é um sistema porque ele é amparado em filosofia, ele tem diversas técnicas que o compõem. Então a gente trabalha sistema de crenças, trabalha com acupuntura dentro Você pode fazer dentro do Body Talk, eu faço acupuntura sem precisar de agulha, por exemplo. Então é bem interessante porque você tem um estímulo dos pontos dos meridianos, né, dos meridianos energéticos, os pontos de acupuntura, sem precisar, por exemplo, trabalhar com agulha. E aí você falou sobre energia, né? E aí as pessoas às vezes ficam um pouco nesse lugar, até porque... uma coisa que eu acho muito importante é a gente justamente buscar o máximo de embasamento, né, que pode para o trabalho, assim, realmente mostrar que ele é sólido, que ele é sério. Então, assim, essa coisa de, às vezes, fica muito, energia, né, parece um negócio meio hippie, assim, negócio meio anos 60, 70, e, cara, não é nada disso, assim, hoje também tudo é física quântica, mas, assim, o trabalho é sério na física quântica, porque
algumas abordagens parece que ficou no lugar comum aí, né? Falar assim, é física quântica, né? E bota na conta da física quântica. Isso. Mas essas terapias, elas trabalham muito na mecânica quântica, né? E por que a mecânica quântica? Trabalha com causação descendente. Então, qual é a diferença da causação ascendente e a descendente, né? A ascendente é aquela que é materialista, né, newtoniana, que começa no átomo e daí você vai formando as células e vai passando para formas mais complexas até chegar, por exemplo, um neurônio, um cérebro, e a partir da formação de um cérebro, você forma consciência. Então, a consciência aí, ela é como se fosse um fenômeno que acontece a partir da formação de um cérebro. E numa causação descendente, tudo parte da consciência. Então, a consciência é aquilo que tem de mais sutil, aquilo que compõe tudo que é observável, né, todo o universo, tudo que você pode nomear da forma, e até aquilo que você não nomeia e não dá forma, é consciência. Então, a consciência manifesta. Então, ela vem de um campo mais sutil, e isso daí são as probabilidades aí que entra a mecânica quântica, né? O olhar do observador, ele vai colapsar uma probabilidade dessas, que vai podendo se tornar, ela vendo uma probabilidade, vai se materializando. E é por isso que algumas pessoas falam, plasmar, materializar. Então, na verdade, você olha uma possibilidade dentro das infinitas possibilidades e colapsa aquilo ali. Tá? Isso daí é um fenômeno observado na mecânica quântica. Né? Você vai olhar lá em... Esqueci agora é o da fenda dupla, é o experimento da fenda dupla, onde você tem a partícula se comportando por onda ou como partícula, né? Depende ou em onda ou em partícula. partícula. Do observador, né? Depende do observador. Exatamente. Por isso que você só tem as probabilidades, né? Você não tem nada exato. E vê se tá tudo bem aí. Se a galera quiser que volte, se tiver muito assim, me fala bem, que eu... Tá? Então, partindo desse ponto que vem do mais sutil para o mais denso, eu posso falar que o Body Talk é uma terapia, um sistema de saúde baseado em consciência. Porque a gente vai trabalhar em um nível mais sutil. Tá? Claro que vai atender sintomas físicos também, mentais, emocionais, demais, trabalha muito, né? Mas assim, é sempre de um lugar mais sutil para um lugar mais denso. Então, assim, às vezes uma dor no ombro, ela tem toda uma questão ali por trás daquilo. E aí a gente vai trabalhar aqui nessa questão mental, emocional, liberação de crença. E pode ser que ali resolva aquela dor no ombro, tá? Pode ser que não, que já tenha uma lesão ali um pouquinho mais grave, que você vai ter que fazer uma intervenção manual. Ok, vai ter que fazer fisioterapia, uma cirurgia... Mas seria, por exemplo, uma fisioterapia que você fazia no local e que não dava resultado, não melhorava de jeito nenhum, por quê? A causa ainda estava ali. Então, você tratava, mas a causa estava ali, sempre reincidindo, né? Acabava sendo paliativo, né? Você não estava trazendo à consciência o que estava gerando aquele sintoma. Perfeito, exatamente. E aí, como é que funciona, então, o Body Talk? Tá? O terapeuta de Body Talk, ele é um intermediário, tá? Ele vai ser um observador, e a gente chama de sabedoria inata, essa inteligência que faz o teu corpo funcionar. Tá. Você não precisa falar coração bate, você não precisa falar pulmão faz a troca gasosa, né? Tudo isso acontece fora da sua consciência, você não está ali numa tomada consciente, senão você ia pirar, né? Também conscientemente ter que comandar tudo que acontece no seu corpo, você não vai ter mais espaço para nada. Pois é. Então, tem essa inteligência que a gente chama de sabedoria inata, que nada mais é que um pedaço dessa consciência que se manifestou no indivíduo. Tá? Então, essa consciência local, essa consciência manifesta no indivíduo, ela é o que a gente chama de sabedoria inata. E o profissional, o terapeuta de Body Talk, ele vai fazer uma leitura, ele vai fazer uma conexão com essa sabedoria inata para saber o que precisa de um empurrãozinho ali, o que tá causando ali um probleminha que não está deixando aquele estado de saúde acontecer.
porque a saúde é o estado natural. Agora, as neuroses, aspectos do ambiente, aspectos externos, alimentares, enfim, tudo isso impacta na tua saúde. E aí desbalanceia esse equilíbrio, essa sincronia. Não dá nem para falar que é o desequilíbrio, né? Mas às vezes é uma falta de comunicação ótima entre as partes do teu corpo. Então é uma comunicação que tá ruidosa. E aí eu como terapeuta de Body Talk, eu vou observar o que é prioridade naquele dia, naquela sessão, para restabelecer essas conexões. A comunicação disso com isso, e aí você vai fazendo como se fosse uma fórmula, né? Você vai comunicando os pontos, né? Os itens, as esferas aí do mais sutil ao mais denso, e criando essa fórmula. E aí depois nós implementamos essa fórmula com toques na região da cabeça, do coração e em volta do umbigo, que a gente chama os 3 cérebros, tá? O cérebro, né, físico mesmo, onde a gente faz o registro, muito ligado aqui ao intelecto, né, à mente. No coração a gente vai fazer o armazenamento dessa informação e disparar essa nova informação para o corpo, porque o coração também é uma bomba que dispara, né, o sangue para o corpo todo, e ele dispara ti também, energia, e ele vai enviar essa nova mensagem para todas as áreas do teu corpo. E o teu cérebro intestinal, que é um intestino tem trilhões de neurônios, né? Então, ele é diretamente responsável pelo teu humor, né? Pelo teu estado de estar bem fisicamente, né? Teu bem-estar. Então, esse é um cérebro mais visceral mesmo, né? Aquela coisa de corporificar, de trazer para o corpo, de trazer para o físico. Então, essa conexão entre esses 3 cérebros e passando essa nova mensagem, né, do que precisa ser recomunicado, né, melhorar essa sincronia, vai te ajudar a chegar nesse estado de saúde novamente. E por que é um trabalho de consciência? Porque você começa a observar aonde que as histórias da tua vida estão impactando no teu corpo, aonde que uma crença está atrapalhando o teu desenvolvimento, o teu estado de saúde, você não está dormindo às vezes porque o latido do cachorro do vizinho está te atrapalhando, mas aí o que está por trás desse latido do cachorro do vizinho? Talvez uma crença de que você é uma pessoa mais importante do que aquele animal e que você tem mais direito ao silêncio do que ele tem o direito de se expressar latindo, por exemplo, né? Então tudo isso que você vai tomando consciência vai te ajudando a dar esse passo em direção à individuação, ao entendimento maior de quem você é em essência e buscando um estado de saúde também, né? E é legal falar que... Vou concluir já e vou te passar a bola. Fica tranquilo. Mas é legal falar que a gente fala que o Body Talk é uma prática negativa. E aí por que é uma prática negativa? Porque ela vai retirando aquilo que você se identifica, mas não é em essência. E aí eu costumo sempre falar que é como se fosse uma lâmpada que brilha, brilha, só que ela está cheia de esparadrapo grudado em cima. E aí a cada sessão você vai lá e tira um esparadrapozinho, né? Às vezes você tem que colocar um outro em outro lugar, porque você precisa naquele momento, né? E a nossa vida é assim, né? A gente nunca vai tirar, só tirar, só tirar. Às vezes a gente tira, bota de um outro lado, mas é esse estado de retirar todos os esparadrapos que seria uma iluminação, né? Seria um estado aí de individuação máxima, né? Tá. Então, eu acho que é isso. E se alguém tiver alguma dúvida, Teve um escreve comentário aí. da Márcia falando que estava travando para ela, se a live vai ficar salva. Sim, a gente vai deixar salvo aqui, depois vocês vão poder assistir, né, em até 24 horas, né? O Instagram permite que a gente disponibilize. Tá? Se alguém tiver mais Beleza. alguma dúvida, alguma questão, pode ir colocando aqui, que aí enquanto que eu vou falando, o Alê também vai lendo e vai captando alguma informação de vocês, tá? Mas você conseguiu? Estava me ouvindo direitinho? Ouvi bem, não travou nada. Só a Márcia fez esse comentário, mas ninguém colocou. Beleza. De repente, eu não sei se é a internet dela. Para mim aqui estava Tá tudo jóia. bem. Mas é isso aí, vai ficar salvo, vocês podem ver depois, rever, fazer contato conosco também para poder tirar dúvida. Isso mesmo.
Então vai lá, Sul. Bom, foi uma aula, hein, Ale? Já aprendi bastante sobre o movimento do Body Talk. Você é bastante didático e elucidou, né, pontos importantes para contextualizar isso para o grupo, né, de como é que funciona o Body Talk. E pegando o gancho com isso, né, trazendo esse contraponto de como é que é o o Theta Healing já é uma técnica, né, uma técnica terapêutica e que ela é feita com abordagem energética, trabalha em cima das energias também. Ela foi criada pela Vianne Stibal, uma americana, nos anos 90. Ela se popularizou muito rápido, né? Já está assim, presente com terapeutas em mais de 200 países, milhões de pessoas já receberam sessões de Theta Healing. Ela se popularizou muito rápido, principalmente pela facilidade com a qual você entra em contato com a técnica e você aprende a levar os conceitos e as ferramentas da técnica para o seu dia a dia. É uma técnica que visa gerar consciência, expansão da consciência e autonomia, né? Então a pessoa vai aprendendo a lidar com aquelas ferramentas, com aquelas questões e transformando sua realidade. O que é o nome, né? O que é o Theta Healing? O Theta vem de Theta, de ondas cerebrais Theta, e o Healing é cura. E o Theta também significa alma, né? Então seria a cura através do seu acesso de alma pelas ondas cerebrais Theta. Né? As ondas cerebrais Theta também vêm por essa comprovação científica. A gente acessa esse estado de ondas cerebrais quando a gente está quase dormindo, quase acordando. É um estado de relaxamento que propicia com que a gente acesse o nosso subconsciente, nosso inconsciente de forma mais facilitada, porque a gente tem esse acesso por outros veículos, por outros caminhos, seja de elaboração, sonho, insight, acessos por outras ferramentas, seja hipnose, algumas formas que o inconsciente e o subconsciente vai se comunicando com a gente, porque esse processo não é estático, ele acontece sempre, mas nem sempre a gente está apto a observá-lo, né? Então o Theta Healing vem como uma ferramenta para observar esses movimentos na nossa vida. E o principal carro-chefe do Theta Healing é trabalhar em cima de reprogramação de crenças limitantes e de dissolver traumas pela abordagem energética. Então, o trabalho é feito entre o terapeuta e o cliente. O terapeuta conduz o cliente através de uma meditação guiada para um relaxamento profundo que a pessoa vai acessar essa onda cerebral teta. E o princípio da técnica quando a gente acessa a onda cerebral teta, a gente entra em junção, em consonância com o universo. Aí cada um nomeia da forma que quiser, que se sentir mais à vontade dentro do seu arcabouço cultural e identificação, né? Uns chamam de universo, outros chamam de Deus, outros chamam de Alá. Cada um nomeia da forma que se sente mais confortável. Mas é uma técnica para você entrar em contato com o que é maior do que a gente, com o que nos criou, né? Dentro da técnica existe a nomenclatura de chamar criador de tudo que é, né? Então, sem denominar, né, um parâmetro do que seria, mas é o que é maior do que a gente, essa energia criadora que nos possibilitou estar aqui, que existe todo esse universo que nos rodeia. E a técnica ela se baseia pelo movimento da energia do amor incondicional, que de acordo com a técnica é o que cria, o que gera tudo. É isso que movimenta a nossa energia vital, né? Energia vital barra amor incondicional. É uma técnica que vai fazendo um trabalho profundo e ao mesmo tempo sutil, né? Algumas pessoas falam, então eu não posso fazer porque eu não sei meditar, eu não consigo meditar, eu não consigo não pensar em nada. E na realidade, o meditar é você estar presente, é você observar o que está acontecendo. E é um processo meditativo no qual não existe barreiras nem restrições. Ele é guiado, né? Então o terapeuta começa a conduzir a pessoa para visualizando no seu campo mental aquele processo, e a pessoa relaxa e fica consciente. É uma técnica interativa que ela vai usar todos os nossos elementos. Vai usar o verbal, intelectual, emocional e espiritual, né? É uma técnica espiritual sem estar ligada a nenhuma religião. E algumas pessoas vêm falar assim, Suliane, você psicóloga, caiu nessa balela de papo de terapia energética, o que é isso? Isso não é científico. E na realidade é científico sim, né?
se a gente for olhar, como a Lê trouxe, tem todo um respaldo da ciência demonstrando que nossos pensamentos, nossos sentimentos afetam o nosso corpo. Nós somos sistemas integrados, né? Temos a tendência, como eu falei anteriormente, de separar. Isso é um assunto holístico, energético, isso não me diz respeito. Me diz respeito sim, isso me constitui. Não é porque hoje eu ainda não acesso isso, que isso não existe, que isso não acontece, né? Então, é uma técnica baseada na psicossomática, né? De ter, como você deu esse exemplo, eu tenho uma dor no ombro, aquela dor no ombro está querendo me dizer alguma coisa, né? O tempo inteiro a nossa energia nos comunica, né? A nossa orientação, o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de autocura, o nosso corpo tem, desde que a gente forneça o caminho, as possibilidades necessárias para que isso se instale. Quando isso tem alguma barreira, tem um bloqueio, tem uma crença, tem um trauma, ali se instala um ruído, uma doença, uma questão somática. E ela pode aparecer em todos os aspectos da nossa vida. Pode ser físico, pode ser mental, eu posso apresentar um distúrbio, posso apresentar uma lesão, eu posso apresentar um problema de relacionamento, eu posso apresentar uma questão de autoestima. Então ela vai repercutindo em todos os campos da nossa vida. E por que dessa técnica? Por que ela me chamou a atenção? Porque dentro das abordagens terapêuticas, a gente tem, a minha visão é que a gente deve buscar aquilo que nos faz sentido e que nos faz sentir, porque nem sempre uma questão que eu tenho vai ser sanada só por uma terapia verbal, nem sempre uma questão que eu tenho vai ser sanada somente por uma fisioterapia, né? Se eu tenho uma dor no ombro, nós somos um sistema complexo, então às vezes você vai recorrer a mais de uma modalidade. Então, eu não digo que as técnicas energéticas substituem a psicoterapia. Na minha visão, elas são complementares, assim como são os outros tipos de tratamento, né? A questão você vai identificar aquela que ressoa melhor com você, que faz sentido, e principalmente você buscar um profissional que você confie, porque assim é em qualquer situação. Você tem que buscar alguém que esteja de fato capacitado, que estude para aquilo, que recicle, que tenha ética, que tenha consistência, e assim você vai estar melhor alinhado com a sua questão. E dentro do Theta Healing e dentro do Body Talk não é uma terapia de longo prazo. Você vai lá, vai expandir, vai acessar de acordo com um determinado tema, você vai viver sua vida, depois você volta para uma manutenção, para ter um outro olhar, para usar como um recurso, tanto de autoconhecimento, porque ali eu vou olhar o que me travou, por que eu me comporto assim, por que eu faço determinada escolha, porque mesmo consciente daquilo eu continuo repetindo aqueles ciclos, né? E aquilo expande meu conhecimento de mim mesmo e depois eu posso inclusive buscar outros recursos. Diante do que eu descobri, eu posso buscar uma psicoterapia, posso buscar uma constelação familiar, posso buscar o Body Talk, posso buscar fazer um exercício, posso buscar me movimentar pelo yoga, posso buscar me movimentar dançando, e aí você vai escolher pelo seu livre-arbítrio aquilo que faz mais sentido com o seu momento atual de vida e de consciência, né? Então é um pouco do que eu queria trazer para vocês de como que funciona. E a principal mensagem que acho que é importante compartilhar aqui é que são ferramentas, são técnicas, são sistemas, né, voltados para a nossa saúde, né, para instalar nossa capacidade de sermos seres em excelência, né? É esse processo que a gente traz de trazer uma restauração de quem eu sou, descobrir quem eu sou e manifestar isso no mundo da melhor maneira. E é possível aplicar essas técnicas que a gente está falando online. Algumas pessoas foram recorrer a nós, né, querendo saber como é que funciona. Mas eu tô em quarentena, não posso sair, o que eu faço? Existe a possibilidade, sim, de aplicar, porque para a energia não existe barreira, né? Então, a gente consegue acessar o campo energético da pessoa à distância. E, inclusive, a gente está fazendo isso atualmente, né? Se alguém depois quiser saber maiores informações, a gente se coloca disponível. Beleza. Temos Pô, excelente. comentários. Ótimas colocações aí, muito, muito bom. Adorei te ouvir aí também. E Tá. vou aproveitar então, já que você falando da parte do atendimento à distância, né? E então é exatamente isso, né? Esse campo de informação, esse campo morfogenético, morfogênico, ele está disponível para ser acessado. Então,
não tem o que você falou, não é pelo fato de não estarmos no mesmo ambiente de forma presencial que isso é uma barreira, um impedimento para você acessar essas informações, né? Sim. Da mesma maneira, a pessoa assim, tá, ok, aí você acessa as informações, mas como é que eu recebo o, o tratamento, né, em si? Olha, mas se é um trabalho que tem uma causação descendente, que a gente está observando as possibilidades e colapsando isso, e eu estou fazendo aqui uma implementação em mim, mas com foco em você, né? A gente está trabalhando de forma unida aqui, com foco, né, com atenção. Isso é um ponto bem importante. Atenção, né? Botar esse olhar, esse foco no que está sendo, no que está aparecendo, que é justamente para ajudar nesse colapso dessas probabilidades. Então, é que nem você falar assim, ah, mas a gente não está conversando pessoalmente. Mas antigamente não se mandava carta, a carta não chegava na sua casa. E não tem o celular também, a gente está conversando aqui através de satélite, de ondas, né? Então, assim, Sim. é isso, radiofrequência. Então, a comunicação ela não é interrompida pela ausência física, tá? Até porque, na teoria, num modelo de sistema dinâmico, se nós fazemos parte de um sistema maior, não tem separação nenhuma, né? Está Não. conectado, né? O coração não tá diferente, não está em outro lugar, em outro corpo, mas o pé está lá também. O coração e o pé estão distantes fisicamente, né? Mas tem uma relação de um com o outro, é isso. Então não tem separação. E é essa comunicação que às vezes falta um pouco de clareza. E vou te falar, a sessão à distância ela é muito legal. Tem uma oportunidade assim, tem feito sessões assim muito, muito, muito interessantes, né? O Body Talk ele me permite tanto fazer uma sessão ao vivo com a pessoa, que nem a gente está aqui conversando, como eu também posso fazer essa sessão, né, pedindo a permissão, autorizando, e a pessoa a gente não está conversando na hora. E aí eu posso depois enviar, geralmente eu faço um áudio da sessão e mando para a pessoa, e aí ela, num momento tranquilo, ela vai escutar o áudio. Então, existem essas duas possibilidades aí de trabalharmos uma sessão à distância. Eu acho que é isso. Se você quiser também falar É. um pouquinho mais sobre isso, complementar, trazer um outro Sim, olhar. eu vou compartilhar, inclusive, a minha experiência, né? Confesso eu aqui, levanto a mão, que eu era uma das pessoas incrédulas que falava assim, esse negócio de terapia energética à distância não vai funcionar. Como é que vai ser isso? Confesso que eu estava aqui do outro lado pensando dessa forma, até o momento que eu atendia presencialmente, me mudei para Portugal e clientes vieram me buscar para fazer esse processo online. Inclusive pessoas que eu já tinha atendido presencialmente no Brasil. E aí, quando tivemos a vivência de fazer online, vou dizer que foi até mais forte para mim, porque eu estava no meu ambiente de casa, então eu estava me sentindo mais à vontade, mais relaxada e pude estar mais inteira para aquele processo. Então, para mim, funcionou até melhor. As pessoas também me deram um retorno, o feedback muito positivo, né? E dentro do Theta Healing ele é feito ao vivo mesmo, né? Então a gente precisa que a pessoa, para a sessão acontecer, uma sessão completa, a pessoa precisa estar ao vivo. Então a gente se conecta por vídeo chamada. O que é necessário? Basta a pessoa ter um acesso à internet, um lugar com internet estável e com privacidade, porque um estado de relaxamento, de entrega ali ao processo, que você não pode estar sendo interrompido por outras pessoas, né? Então, aquele momento, Uhum. a sua hora de autocuidado. A sessão dura em torno de 1 hora e dentro da sessão a gente vai usando as ferramentas necessárias para aquele processo. Então, tem equilíbrio energético, tem um processo de revitalização, tem escavação, né, que é o digging, para chegar na crença raiz, o que está impactando. A gente faz ganchos, faz o que é chamado de download de sentimentos e sensações, porque por vezes a pessoa se conscientiza do que tem, né, aquela questão ali é um entrave, vem a consciência, mas a pessoa não sabe fazer diferente, né? Então a pessoa não sabe o que é ter uma vida mais leve, com alegria, ela nunca experimentou uma alegria autêntica. Então a gente faz um Uhum. trabalho de reprogramação para que a pessoa acesse essa base, esse arcabouço que é trazido dentro do DNA dela, dentro das células, a possibilidade de experimentar aquilo que até então não tinha sido acessado. Então serve tanto para
curar e tratar alguma questão que está gerando ruído, doença ou impasse, como para desenvolver nossas potencialidades, né? As pessoas têm a tendência, por vezes, de enxergar essas ferramentas, acabam recorrendo a elas quando a pessoa está mal. Mas também você pode recorrer quando você está bem, para você ser ainda melhor, para você ter um desempenho melhor profissional, pessoal, você está melhor com você. Então, seja para se preparar para uma transição de vida, para uma nova etapa. Então, é possível para as duas formas, né? E como a gente conversou, é super, super possível fazer isso online. E lembrando de sempre escolher profissionais que você se identifique, né? Para que tenha uma empatia, para que funcione, Isso é porque você vai importante. abrir seu coração, né? Então, é importante você entrar em contato com pessoas, buscar, gostei dessa técnica, gostei desse Theta Healing e do Body Talk que vocês comentaram. Se vocês se identificaram conosco, podem falar com a gente, mas se gostaram da técnica, mas de repente querem testar com outro profissional, busquem. Busque alguém que tenha referência, que tenha de fato credibilidade, em que vocês se identifiquem, porque é fundamental que tenha essa empatia, porque você vai se abrir seu coração para estar ali se transformando. E Perfeito. não é, Lê? Perfeito, perfeito. É Tá. isso aí mesmo. Acho que veio alguma pergunta aqui. Fala aí, Lê. Veio. Uma coisa legal que você falou é sobre essa disciplinaridades. Sim. Então, assim, esse trabalho multidisciplinar ele é muito interessante, né? Uma coisa não exclui a outra. Não. Pelo contrário, às vezes, assim, uma coisa que acontece no Body Talk, por exemplo, no final do atendimento, a gente pergunta como é que funciona, né, o atendimento. A gente utiliza o neurofeedback muscular. Então, geralmente eu utilizo o braço da pessoa aqui e eu vou fazendo um teste muscular para poder pegar uma resposta de sim e de não. E o que é esse sim e esse não? Eu não estou fazendo nenhuma previsão, tá? Eu só vou perguntar o que está dentro do protocolo do Body Talk, dentro do sistema, e eu vou perguntando se é por esse caminho que eu vou. Então, além de utilizar a intuição ela vai te ajudar a guiar, mas você precisa ter isso estabelecido, esse conhecimento estabelecido dentro de você. Então você tem que estudar, tem que aplicar, tem que praticar. E aí a intuição vai te ajudar, que aí responde ao hemisfério direito do teu cérebro, já que o hemisfério esquerdo ele vai trabalhar mais com essa parte racional, mais lógica. Quando você traz esse equilíbrio, é o que a gente chama de um estado de clareza mental, para você atender. É quando você entra na zona de frequência alfa, né, atendendo ali, e eu consigo trabalhar com a sua intuição estruturada por conhecimento. E aí eu junto isso e eu vou pegando. Então, no final de uma sessão, é o que eu ia falar. Eu pergunto, por exemplo, se tem uma indicação para a pessoa retornar, ou talvez retornar para o sistema Body Talk, mas com outro terapeuta, porque às vezes pode ser um outro profissional, uma outra profissional que tem uma vivência diferente, vai ter um espelhamento diferente, ela vai ter um outro olhar. Às vezes a paciente, né, a cliente ali é mulher, é mãe, e aí eu não sou pai, eu não sou mãe, e aí de repente vai ter um espelhamento com uma outra profissional que também tem uma vivência parecida e vai trazer aquela abordagem daquele tema. Isso não Sim, é uma regra, tá? Só dizendo que pode pode acontecer, acontecer. assim como pode indicar para um outro sistema. Eu posso ter acabado de fazer uma sessão de Body Talk e retorno não, outra atividade, outra modalidade sim, a Theta Healing, com quem é? Com a Suliane. E aí indicar, ó, olha só, você tem uma indicação para fazer um trabalho de Theta Healing, uma constelação familiar, Sim. procurar um médico, tá? Porque parece que tem alguma coisa aí que já é numa ordem física, manifesta, que precisa ser olhada. Então, nada exclui nada. Se São você está fazendo, complementares, isso. você tá fazendo um tratamento, você não vai deixar de fazer um tratamento para fazer outro. Você pode fazer os dois É. simultaneamente. Você quer O, responder a pergunta ou responda os o dois? Felipe perguntou aqui, né, falando se os pontos que são levantados, observados, são tratados só de uma vez ou é um ponto por vez. É, é importante a gente reforçar que se algum dia algum terapeuta, algum profissional, seja quem for, chegar para vocês e falar assim,
Você tem todas essas questões, a gente vai resolver em uma sessão, você sai correndo porque é furada. Não existe milagre do É tipo cilada, Bino. cilada total. Então, assim, até porque, assim, eu posso ser curado, entre aspas, de uma questão numa sessão? Posso, mas nós somos complexos, como eu falei. A gente tem milhares de engrenagens, de teias, de coisas que estão entrelaçadas. Então, você não vai resolver sua vida inteira em uma sessão. Vou sair dali super, né, resolvido ou resolvida. Não existe isso. Então, pode ser que um mesmo tema, inclusive, seja trabalhado em mais de uma sessão. E como o Alê colocou, às vezes é necessário complementar o trabalho com alguém. Então, uma das coisas que eu mais me identifico com a Alê, que a gente tenha essa sintonia, é a nossa honestidade, né? Isso é um valor nosso, né? A nossa ética, que quando a gente visualiza alguma questão ou alguém, que seja melhor ser tratado com alguma outra técnica, com algum outro profissional, a gente encaminha. Porque o que vale pra gente é a gente ver que a pessoa vai ser tratada da melhor maneira. Então, se ela vai ser cuidada, vai ser melhor daquela questão com outra técnica, a gente encaminha. Perfeito. Isso aí. E complementando aí também, né, que você falou otimamente, às vezes um tema ele é tão complexo, ele arrasta tanta coisa atrelada, né? Algo se sustenta ali com tantos tentáculos, né? Tem tantas pontas ali onde se prende. Imagina uma teia de aranha mesmo, né? Onde você Uhum. tem vários pontos ali que sustentam aquela parte central. Que cada sessão vai trabalhar um pouquinho. Às vezes acontece um efeito cascata, tá? Você observa e algo ali realmente se dissolve, é como se você empurrasse um primeiro dominó numa fileira e ele fosse derrubando uma série de coisas. Sim. Mas assim, imagina que se você fosse tentar resolver tudo de uma vez, será que você ia dar conta? Imagina a catarse que você ia sofrer. Ia ter e assim, uma das ideias, uma das propostas do Body Talk é justamente, e aí acredito que o Teta também, né, um trabalho todo baseado em também respeitar a capacidade de cada pessoa, né? Então, assim, de aguentar o tratamento, vamos botar assim, né? Uma Sim. sessão. Então, é uma forma inteligente do teu corpo mostrar, dessa inteligência mostrar o que dá para ser trabalhado hoje. O que é prioridade hoje? O que a gente vai observar? E aí vai aparecer na sessão de Theta ou de Body Talk para aquele dia. E claro que vai ter desdobramentos a partir dali. Tá? Mas Sim. assim, pode ser que uma mesma questão, sim, apareça novamente numa outra sessão, num outro atendimento. Talvez precise fazer um trabalho conjugado com outro tipo de terapia, uma terapia Sim. física, uma É. terapia, uma psicologia, enfim, né? Sim. Então tudo isso é muito importante. É Alguém similar perguntou a aqui, isso. Desculpa. É que esse gancho que você trouxe é similar do que do Theta Healing a gente chama de crença raiz, né? Que é chegar no X da questão. Mas por que é importante também vocês estarem acompanhados com um profissional de confiança? Por quê? Pode acontecer do profissional fazer lambança nesse sentido. Ele identificou aquilo e se ele não está ali preparado, não tem estudo, não tem embasamento, ele pode jogar essa informação direto na pessoa e ser pior ainda. Né? Então, cabe a gente aqui do outro lado, por isso que a gente se trata, a gente se trabalha, para a gente não projetar as nossas questões no cliente e ter aquela sensibilidade de acessar o campo, acessar a consciência da pessoa e ver o quanto que ela está preparada para aquela informação. Então, tudo é a forma com a qual a gente coloca, com respeito ao movimento, né? As palavras certas, trazendo acolhimento para a pessoa. E eu acho que isso acaba sendo um diferencial meu e do Alê, porque a gente não estudou somente esse sistema ou essa técnica, né? Então a gente tem vivências em outras áreas, em outras formações que garantem que a gente tenha um olhar diferenciado e que a gente tenha essa sutileza de perceber o momento certo de falar, de trazer clareza com outras informações, porque dependendo da pessoa, eu posso dar uma explicação psicológica do que está acontecendo, mas eu não vou fazer um tratamento psicológico. Não cabe. Cabe eu encaminhar para um psicólogo fazer aquele acompanhamento. A gente não mistura. Assim como o Alê, todo o conhecimento que ele tem da parte fisiológica, ele consegue num nível de explicação diferente do meu. Então, cada um vai trazendo uma informação. E, por vezes, a pessoa mesmo chega com uma questão
que é física e que se desdobra em outros emaranhamentos. E por isso que vai sendo uma ou outra sessão e não tem um protocolo. Ah, então dentro do Theta Healing, para eu ficar melhor, eu preciso de 20 sessões. Não existe isso. Cada um é um sujeito, está num momento de consciência, de maturidade emocional e a gente vai trabalhando juntos. Mas o que eu percebo no meu movimento é que em uma sessão a gente não tem um progresso significativo, tem um ajuste, uma melhoria. Uma sessão já traz uma melhoria, um bem-estar para a pessoa, mas ela não elucida, não resolve, né? Então é um desdobramento feito com cada um. Exatamente, muito bom. Ó, 5 tem uma minutos para perguntinha encerrar, hein? aqui. Vamos falar rapidinho, Alê. Se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Tem uma pergunta da Márcia aqui. Marcinha, tudo bem? Quanto tempo leva a formação para Body Talk? Então, Márcia, tem um curso inicial chamado Fundamentos, tá? Esse curso ele dura 4 dias seguidos, é intensivo, tá? Por quê? Porque por vezes o instrutor ele vem de outro estado ou até de outro país para ministrar o curso. Agora nós temos instrutores no Brasil, temos 2 para dar o curso de Fundamentos. Então são 4 dias direto, de manhã até de noite. E você sai dali como praticante. Então você pode praticar, tá? Você deve praticar até para você aprender. E para você fazer um processo de certificação para ser terapeuta certificado, e aí sim se chamar terapeuta, você tem que fazer sessões, são 50 sessões supervisionadas pelo esse instrutor. Você vai depois fazer uma prova também, uma prova oral e uma prova escrita que você tem que tirar, se eu não me engano, eu acho que é 9 em cada uma. E então, assim, o nível de praticamente você tem que gabaritar a prova para poder. E aí você se filia também à IBA, tá? A IBA, a instituição do Body Talk nos Estados Unidos. Eu não falei sobre o John, né, que foi o criador da técnica, falha minha. O John Valentine, ele é australiano, ele é terapeuta, ele que formulou o Body Talk, né? A gente diz que ele revelou o Body Talk, né? É uma coisa de uma magnitude assim tão complexa. E ele dá aulas ainda, ele trabalha no Instituto de Body Talk nos Estados Unidos, em Sarasota, na Flórida. Então é um organismo vivo que tem diversos estudos que acontecem lá, tem diversos profissionais de saúde e de outros campos também que amparam a instituição. Então ela é baseada sempre em estudos continuados, então está sempre evoluindo, né, se desenvolvendo. Então, complementando aí. Tá ótimo, gente. Então, pra gente a live não cair, a gente não passar a surpresa que a gente prometeu, nosso papo foi ótimo, assim, eu particularmente gostei, né? Tô dizendo meu papo aqui do que eu aprendi, troquei, espero que vocês tenham aproveitado também. Temos algumas sugestões, umas que vão surgir por aí, que eu e a Lê estamos aqui confabulando de montar um workshop, uma troca para vocês, que a gente vai fazer no Zoom, né? Então, para quem quiser ter uma experiência mais profunda aqui, a gente está em momento de elaboração, mas trazemos para este momento atual que vemos que as pessoas estão necessitando e para poder trazer, né, como oportunidade para vocês, nós vamos fazer um sorteio. Vamos sortear uma sessão de Theta Healing comigo e uma sessão de Body Talk com a Lê. Em breve eu vou publicar no meu perfil o post oficial do sorteio, vocês vão lá, vão participando. E deixo aqui, né, tá ali em cima o arroba do Ale, o perfil dele, tá aqui o meu perfil também. Vocês podem mandar mensagem, né, privativa pra gente, para esclarecer alguma coisa, saber maiores detalhes, mas fiquem atentos, vou publicar aí o post, encaminhem para os outros amigos também que não puderam estar aqui agora. O sorteio vai ser feito na segunda-feira, então vocês têm até domingo para participarem, tá? E vai ser online, todo mundo pode participar, né? Então vai ser válido. Então é isso aí, como a Sully falou, ó, sigam quem não segue lá para poder ver, a gente vai atualizar, botando mais informações, tá? A gente está confabulando para organizar isso. Em breve vocês vão ter mais informações sobre o próximo movimento dessa parceria. Fiquem à vontade para esclarecer mais dúvidas, às vezes depois pinta uma dúvida, escreve para mim, escreve para ela.
Fique à vontade, isso é um canal, tá? É uma via, é uma porta que se abre para a gente poder conversar. A gente está aqui para facilitar isso daí, a proporcionar acolhimento. Então, a assistência é bom, a gente também gosta. E, inclusive, se vocês E tiverem sugestões de tema, né? Ah, gostei da conversa de vocês dois, sim, fluiu bem, aprendi, quero saber mais sobre algum assunto, né? A gente não precisa falar da técnica, a gente pode falar de algum movimento, de algum tema que seja interessante para vocês, porque é bom estar aqui nessa troca. Eu me perfeito. sinto à vontade com a Lê e a gente pode costurar É, e pensar em novos temas também. maravilha. Então, Tá agradecer, bom? Suli, tá? Foi ótimo aí Também o agradeço convite, a muito. ideia. Agradecer a Encontro todos sempre muito vocês, tá? frutífero. Tá bem. Márcia, Tereza, Alê, É, ó, tá uma Rê, várias turma pessoas boa aqui com a queridas. gente. Gente, eu vou encerrar aqui Maravilha. então, só para a gente poder gravar essa live. Ela vai ficar disponível aqui por 24 horas. Vocês podem acessar o meu perfil e do Alê. E em breve eu coloco lá o post para vocês participarem do sorteio. Tá bem? Maravilha. Então tá, beijão, Tchau, gente. beijo, boa noite. Tchau, Boa tchau, noite. pessoal. E Alê, vamos tirar nossa foto. Vamos. Beleza. Boa. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.